Olá, mulheres, amigas, irmãs em Cristo. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar compartilhando da palavra dele e quero te dizer que você pode acompanhar as nossas devocionais para as mulheres. Estamos gravando, compartilhando a palavra de Deus para você. Então que você possa se inscrever no canal da ICPG, curta, compartilhe, não guarde só para você aquilo que você vai receber do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o início. Vamos falar de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra de Deus diz que Deus criou o mundo a partir das palavras, né? Então, em Gênesis 1, é dito diversas vezes, e disse Deus. Então, Deus criou o mundo a partir das palavras. Mas, quando chegamos no versículo 26 do capítulo 1, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Deus usa aí no plural, não é mesmo? Façamos. Então, isso para mim demonstra o empenho de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, em criar o homem. Nós cremos na Trindade, por isso, nesse momento fica muito claro isso, de que eles se unem então para fazer algo especial. Na criação, Deus disse que tudo era bom, mas quando ele criou o homem, ele disse que era muito bom. Então, eles se uniram nesse propósito. E façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ciência. Eu não preciso da ciência para crer no que Gênesis diz. Eu creio no que a palavra de Deus diz. Mas eu fico muito feliz quando a ciência se rende, à palavra de Deus e realmente prova aquilo que nós cremos. E há vários estudos que demonstram sobre códigos genéticos, sobre números do nosso DNA, onde está gravado em nós a palavra Deus. Nós temos o DNA do nosso Deus escrito nas nossas células. Você tem a assinatura de Deus. Isso é muito lindo. E o que isso significa então? Que Deus nos fez e nos deu tudo aquilo que precisamos para sermos felizes, para termos uma vida plena. João 10:10, eu gosto muito desse texto, diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Essa parte eu sempre penso que, assim como a palavra de Deus diz que ele tem planos para nós, muitos planos de pensamento sobre nós, de paz e não de mal, Satanás também tem os planos dele e investe nas nossas vidas para que nós não possamos viver essa vida plena que o Senhor tem para nós. Mas o versículo, a segunda parte diz que Jesus, então, diz que ele nos deu vida e vida abundante. Então, João 10:10 mostra o quanto nós podemos acessar essa vida plena. O que é uma vida abundante? É uma vida que transborda de Deus. Então, nós já recebemos de Deus tudo aquilo que precisamos e Eva teve acesso a tudo isso. Bate até uma invejinha dela, não? Criada de maneira perfeita, sem traumas de infância, sem cicatrizes. Eva foi formada e ali ela já se casou, Porque em Gênesis 2, no versículo 15, nós vemos o propósito primeiro de Adão, o que Deus o fez para ser. E Gênesis 2, 15 e 16 diz que Deus colocou então o homem para cultivar e guardar o jardim. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem, no versículo 16, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Guarde essa palavra comeres, mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais dela. Mas Deus viu a solidão de Adão, e Deus é um Deus de relacionamento. Desde o início, então, já vimos que ele disse façamos, e ele queria então se relacionar conosco. E no versículo 18 diz que Deus percebeu que não era bom que o homem
vivesse só. Então ele fez uma auxiliadora que fosse idônea. Auxiliadora da ideia de apoio, de ajuda, isso não diminui a mulher, pelo contrário, coloca a mulher em pé de igualdade ao homem. Então, a palavra idônea, ela é maravilhosa, ela significa adaptada a um propósito. A mulher foi feita moralmente adequada. A mulher expressa confiança. Mas o pecado nos roubou tudo isso. Mas a ideia original de Deus era que fôssemos assim. E quando somos criados à imagem e semelhança, nós já recebemos isso do nosso Pai. Então, se você for pensar, por exemplo, quem se envolve mais em acidentes de carro, homens e mulheres, são os homens. Tem também pesquisas que dizem que os homens têm mais facilidade em mentir. Nós fomos feitos para ser idôneas, nós mulheres. Talvez você diga, Kelly, mas eu conheço mulheres piores do que os homens. Isso demonstra o quanto nós nos afastamos do plano original de Deus. Não foi assim que Ele nos fez para ser. E quando então nós nos conectamos com Ele, nós realmente vivemos aquilo que Deus nos fez para ser, com as nossas qualidades. Mas infelizmente ideologias hoje têm fragmentado a identidade da mulher. E hoje a mulher tem se visto muito no trabalho. E nós vimos aqui que Deus deu esse propósito principal para o homem, de cuidar do jardim. Então o propósito dele era esse. E a mulher, ela precisa da segurança. Nós, como fêmea, né, biologicamente falando, a fêmea precisa de um macho que se sinta seguro, porque quando ela tiver os filhotes, ela precisa ficar um tempo se dedicando àquilo. Nós, mulheres, podemos trabalhar. A mulher de Provérbios 31 era uma mulher que fazia negócios, né? Que descreve como uma mulher ativa, uma mulher com grandes responsabilidades. Então, Deus nos fez assim. Mas, infelizmente, nós temos distorcido a nossa identidade na sociedade de hoje. Eu tenho visto e ouvido muitas mulheres quando falam sobre, por exemplo, que fizeram um aborto. Eu nunca vi uma mulher, e já ouvi muitas mulheres nesta vida, dizerem que não se arrependem de ter tirado uma vida. Olha que distorção da imagem daquilo que Deus nos fez. Uma mulher que chegar ao ponto de tirar a vida do seu próprio filho. Tudo isso nós tivemos com a queda do homem, com o pecado. Você se vê como Deus te vê? Você tem conseguido cumprir o propósito dele na sua vida? A segunda lição para mim é que Deus tem um propósito para você, tem um propósito para mim. Você já percebeu que nós mulheres temos características do Espírito Santo? Sim, de consoladora, nós convencemos muito bem os nossos maridos quando queremos, nós nos parecemos com o Espírito Santo. Só precisamos acessar isso e nos colocar diante do Senhor e a nossa identidade estar em Cristo Jesus. Então ele dá uma tarefa para Adão, o propósito dele. Ali Deus diz então que ele vai dar nome aos animais. Olha que interessante. E Deus deu essa tarefa para Adão antes de fazer a mulher. Talvez ali a minha hipótese de que ele preveniu o primeiro divórcio. Talvez ali ela daria muito pitaco naquela tarefa, mas Deus então dá essa responsabilidade e mais uma vez demonstra o quanto Ele quer que nós participemos das coisas com Ele. E ali nasce então, quando Deus faz a mulher, já nasce o casamento. Em Gênesis 2, versículo 24, diz: por isso deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Ali, quando Eva é criada, já se torna uma aliança, já há um casamento. Então, o que vem para mim foram 3 ordens de Deus, né? Deixa o homem, se une e torne-se uma só carne, né? Uma das coisas que eu percebo é que muitas vezes algumas mulheres, mesmo se casando, não deixam pai e mãe. E isso faz com que nós não vivamos um casamento realmente saudável. Deus ali era pai e mãe de Adão e Eva. E por que ele então dá essa ordem?
É porque nós precisamos dela para que realmente possamos, então, viver um casamento focado na nossa nova família. São as junções de duas culturas, então formaremos uma nova família. Então, deixar pai e mãe, continuar honrando os pais, mas o meu principal propósito quando eu me caso é, então, a minha família, os meus filhos, o meu casamento. De repente, nessa história toda, o Éden, a plenitude, a beleza, Éden significa lugar de delícias, fala então de uma intrusa. E no capítulo 3 diz assim, mas... Então ali há o casamento e chega uma intrusa, a serpente, e diz aqui que ela era a mais sagaz de todos os animais, né? E ela faz uma pergunta, a serpente questiona uma ordem de Deus, né? E ela diz, não comereis de toda árvore do jardim? E Eva responde então a ordem, que era não comer, mas Eva acrescenta uma palavra aqui, você já tinha percebido isso? Lembra quando eu disse para você gravar a palavra comeres? Eva aqui diz, nem dele não comereis, nem tocareis no fruto. Eva ainda acrescenta, Eva eleva essa ordem de Deus, talvez porque ela percebeu que se ela pensasse que poderia tocar, ela desejaria esse fruto e ela não poderia fazer. Deus não deu essa ordem diretamente a Eva, ele deu a Adão. Então foi Adão quem passou essa ordem a Eva. E Eva então se submeteu, se sujeitou àquele propósito naquele momento. Então de repente essa intrusa entra na vida deles. E o versículo 4 diz que a serpente disse, é certo que não morrereis. E aí Eva, o texto diz, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então ali nós vemos muito claramente um texto, em 2 Coríntios, é citada Eva ali na defesa de Paulo. Paulo cita isso e ele diz assim, 1 Coríntios 11:3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza de Cristo. É citado ali, mas em Tiago diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Deus não tenta a ninguém. Eva foi sim enganada, mas ela pecou pela própria cobiça. A palavra de Deus não se contradiz, ela se testifica, se confirma o tempo todo. Nós estamos em Gênesis, mas lá em 1 João nós já vemos esse mesmo princípio, que significa o quê? O versículo 6 diz que, então vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, também dando ao seu marido. Lá nesse texto de 1 João fala da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, que significa desejo, e da soberba da vida. E nós vemos esse mesmo princípio aplicado aqui. Foi o que aconteceu com Eva. Agora eu acho que eu não queria mais ser a Eva. Porque Eva experimentou da plenitude da presença de Deus. No versículo 8 diz que eles ouviam a voz de Deus na viração do dia, provavelmente ali às 6 da tarde. E Eva viu a decadência da humanidade. Então ela pôde ver a desconexão com Deus e também a desconexão com Adão. Porque no versículo 7 diz que eles então abriram os olhos e perceberam que estavam nus. Só Deus é capaz de cobrir a vergonha e a culpa pelo pecado. Essa semana mesmo, conversando com uma mulher e ela relatando o sentimento de culpa por ter feito um aborto, ficou muito claro ali de que aquela mulher não se perdoava. Ela disse que já pediu perdão a Deus, mas que não perdoa a si mesma. Então só Deus é capaz de cobrir culpa e vergonha quando pecamos. E ali houve uma distorção da própria imagem, né, deles mesmos, e eles se desconectaram um ao outro. E a minha pergunta para você é: o que atrai seus olhos e te faz pecar?
Eu vi uma pesquisa que disse que houve um aumento grande por busca de pornografia de mulheres cristãs. O Brasil é o segundo país do mundo que mais consome pornografia e, nesse sentido, as mulheres. Você sabia disso? E essa pesquisa fala de pornografia de mulheres cristãs. Talvez você diga, Kelly, mas eu não tenho problema com isso. Mas o que atrai os seus olhos? Eva também teve o desejo pelo poder. O pecado de Eva ali, né, além de desobedecer a Deus, foi porque ela quis ser autossuficiente. Ela quis ser independente de Deus, não é? E talvez você diga, Kelly, eu não tenho essas questões, mas talvez você, por exemplo, tenha uma amiga que tem sofrido com isso. A serpente, ela tinha um propósito e um objetivo. Qual tem sido a serpente que tem, talvez, entrado no seu casamento, na sua vida e te feito pecar? É muito interessante em Provérbios 6:26, quando fala da mulher adúltera, lá diz que ela está à caça de almas preciosas. Então, Satanás tem um plano de destruir a sua vida, destruir a sua família. Você tem buscado ao Senhor e dependido dele? Talvez você diga, Kelly, eu entendi, eu já identifiquei na minha vida algumas coisas que têm me afastado de Deus, me feito pecar. Então a pergunta é, o que é preciso fazer? E a primeira coisa que eu quero te dizer é, você já é filha de Deus? Todos fomos criados por Deus, mas só é filho quem o reconhece como pai. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, eu te convido a fazê-lo hoje. Com certeza você conhece alguém, pode ser até da nossa comunidade mesmo, né? Que você possa dizer, eu quero Jesus. E você pode então se tornar filha e não ser somente criatura do nosso Deus. E talvez você diga, Kelly, mas eu já tenho a Jesus. E qual é o desafio então para você? É a recomendação de Paulo, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,19, que diz, não apagueis o Espírito Santo. Quando nós acendemos a chama desse Espírito e essa chama queima o pecado e nos purifica para a glória de Deus, então aí podemos experimentar da vida abundante que Deus tem para nós. Que essa palavra nos encoraje a estarmos mais perto de Deus e buscarmos a nossa identidade em Cristo e restaurar a feminilidade que Deus nos fez para ser. Eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu amor manifesto por esse livro tão maravilhoso. E eu quero colocar na tua presença a vida de cada mulher que está ouvindo essa mensagem. Aquelas que ainda não te conhecem, que se entreguem a esse tão grande e ousado amor. E aquelas que já são tuas filhas, possam ser encorajadas a estarem ainda mais perto do Senhor e vencer as tentações deste mundo e poder então viver o propósito do Senhor nas nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.